Estamos no ar com mais uma edição do Inspira Negócios. Hoje eu vim até Ceilândia conhecer a história de um casal. Juntos, os dois já estão há aproximadamente 14 anos e trabalhando, investindo juntos há aproximadamente 5. Eles moravam em Planaltina, mas foi aqui em Ceilândia que o empreendimento aconteceu. Tudo começou com uma loja de bolos. Hoje já são 5, né? Laís, seja bem-vindo ao Inspira Negócios. Milton, seja bem-vindo ao Inspira Negócios. Como que foi o começo de tudo? Iniciamos através de um sonho, né? Que meu esposo tinha. Ele tinha um sonho de ter uma loja de bolo. E eu tinha uma experiência em vendas e ele a experiência em fazer o bolo. Então, foi aí que nós decidimos estar dando esse primeiro passo de abrir o nosso negócio e começar com muita dificuldade. A gente comprou os maquinários todos em 2021. Comprei, mas logo após começou a pandemia. Aí foi que a gente teve de vender todos os maquinários, porque no início era para a gente ter aberto em Planaltina. Mas aí não deu, vendemos os maquinários, fiquemos desempregados. Aí surgiu outra oportunidade em vir para Ceilândia. Mesmo morando lá, mas vim para Ceilândia. Aí conseguimos montar nossa primeira loja. Nossa, com muita dificuldade, porque lá no começo a gente vendia um bolo. No primeiro dia mesmo foi uma frustração. Vendia um bolo. Esse bolo a gente tinha de pegar o dinheiro e comprar comida para se alimentar durante o dia. Que a gente saía de lá 4 da manhã, que na época era só uma loja, 4 da manhã, chegava aqui para 7 da manhã ter os bolos prontos. Eu e ela, a irmã dela também deu uma ajuda no começo. Aí a gente conseguiu fazer nome, né, nessa primeira loja. Aí surgiu o nome lá Bolo e foi crescendo. E hoje a gente já está chegando à nossa 5ª unidade de bolos caseiros e hoje a gente ultrapassa uma meta de mais de 300 bolos por dia. É um volume considerável, né? E hoje vocês produzem para 5 unidades e entregam também para alguns comércios. Entregamos tanto para padarias como para mercados. Tem alguns revendedores também que vendem também, que sempre costumam vir estar pegando na loja. E também temos esse trabalho de estar fazendo as entregas, né? Tanto para os comércios quanto para os pequenos. Laís, seu marido, eu sei que ele já tem uma história aí com bolo, né? Foi o primeiro trabalho dele aqui no DF, já tem aí mais de 18 anos trabalhando. Agora você, em que momento você decidiu, quero entrar nesse negócio? Olha, quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei com vendas de cosméticos. Então, eu já senti que era aquilo que eu queria, que era vender. Né? Sempre gostei dessa área. E quando eu conheci ele estava assim numa fase que ele também queria, né? Queria crescer, queria sair daquilo, de estar só trabalhando para as pessoas e ter o próprio negócio dele. É claro que a gente não tinha um capital naquele momento, né? A gente era muito novo, não tinha muitas perspectivas de vida e com isso conhecemos, né, essa região tão linda aqui da Ceilândia, que nos abraçou com muito carinho, que abriu essas portas pra gente. Lá no início não foi muito fácil, foi bem difícil, porque, assim, primeiro que a gente não tinha clientes, né, até a nossa inauguração foi triste na época, porque, assim, fizemos algo bem simples. Tinha dia que a gente tinha que vender um bolo pra gente ter ali um almoço, ou ter mesmo pra gente ter uma gasolina. Então a gente tinha que ter ali uma contagem bem certinha de bolo e tinha que vender. Quando a gente não vendia, o pessoal passava assim, o pessoal ia passando ali nas portas e a gente ia chamando para experimentar, ia dando um bolo, até que foi tomando uma proporção, o pessoal foi gostando e aí começaram a vir pessoas atrás para revender. Aí começamos a fechar ali algumas parcerias, né, porque o pessoal eles gostavam, mas não queria pagar. Então a gente começou a fechar ali algumas parcerias pequenas com o pessoal ali, que é tudo local mesmo, e assim, foi crescendo, foi expandindo. Você é lá do Ceará. Sim. Com 18 anos, você saiu lá do Nordeste e veio para o DF. Como que foi essa mudança aí de estado e com a cara e com a coragem? Então, saí lá da roça do interior, Icó, Ceará, muitos eu acho que não conhecem, porque é uma cidadezinha bem no interior. Inclusive, essa é uma história bem engraçada, porque
É porque eu decidi vir para Brasília, eu estava capinando com meu pai na roça. Eu falei para ele, pai, eu quero ir para Brasília. Vou terminar meu ensino médio e vou para Brasília. Ele, não, mas por que para Brasília? Porque você não é Fortaleza, que também é uma cidade boa também, mas eu não quero ir para Brasília porque vejo que lá tem muita oportunidade, entendeu? Aí tive essa oportunidade, uma prima minha conseguiu, tipo, fazer essa ponte de mim para lá, mas vim sem conhecer, praticamente nunca tinha saído do Ceará, e vim praticamente só. E hoje eu consegui, graças a Deus, estou aqui. Quando você chegou aqui com o bolo, seu primeiro trabalho foi no bolo do Flávio. Isso, minha primeira oportunidade foi no bolo do Flávio. Ele me deu essa oportunidade hoje, agradeço muito, que foi ele que me ensinou, foi um professorzão e hoje consegui abrir minhas lojas. Começou batendo forma? No começo foi difícil, comecei batendo forma. Para quem não sabe o que é bater forma, explica. Untar a forma para desenformar o bolo, né? Fica mais fácil desenformar o bolo, não pregar na forma. Ele me deu essa oportunidade de aprender os bolos, passei por essa fase do bater forma, untar forma. Aí teve uma vez lá que o colaborador dele adoeceu, e nessa época ele só tinha um colaborador. Aí ele estava em Goiânia, não tinha como ele voltar às pressas e o movimento estava muito... Aí ele disse, você dá conta? Eu digo, não, dou conta, pode deixar que eu dou conta. Inclusive perguntar a ele, aí eu consegui fazer os bolos sozinho, ele mandando mensagem toda hora. Eu aprendi muito com ele, inclusive empreendi. E aí em 2019 para 2020 ali vocês planejaram abrir a loja, mas quis o destino que as coisas não acontecessem conforme vocês queriam, né? Sim, isso foi um ponto que foi na época da pandemia. A gente comprou todos os maquinários, todos os fornos para abrir em Planaltina. Aí o que aconteceu? Começou a pandemia, a gente teve essa dificuldade toda de comércio fechado, aí a gente vendeu os maquinários. Não vai dar certo, vamos tentar empreender em outra coisa. Só que, tipo, a gente não conseguiu porque era meu ramo é bolo. Eu gosto muito de bolo, fazer bolo é meu... Aí compramos tudo de novo, pegamos um ponto, aí aluguemos e colocamos tudo dentro e começamos do zero. Existe uma diferença entre a expectativa e a realidade. A pessoa sonha em empreender, sonha em ter um negócio, faz planos, acha que é muito fácil, mas quando vai executar, colocar a mão na massa, que sente realmente como funciona. Isso. E para vocês, como que foi esse começo? O que acontece? O começo, a gente, tipo, toda vida a gente coloca Deus na frente, né? Pedimos a Deus muita sabedoria para dar o ponto certo, porque no começo não é fácil. Tipo, você abrir uma loja hoje em dia num canto que ninguém te conhece, que ninguém conhecia a gente aqui em Ceilândia, né? Chegar de uma vez e fazer o baque que a gente fez é muito complicado. Mas aí no começo foi muito difícil mesmo. No começo a gente começou com uma batedeirinha pequena, hoje graças a Deus a gente tá com muitos fornos, muita batedeira. Era só 2 fornos na época, as batedeirinhas acho que batia 5, 6 bolos na época. Aí foi tomando proporção e hoje a gente está com essa produção. Já estamos com muitos colaboradores, levando emprego para várias famílias, né? Graças a Deus. E hoje, tipo, não é só nós hoje. Quem faz a Labolo é nossos colaboradores. Graças a Deus, hoje nós conseguimos através deles também. Porque antigamente era só eu e minha esposa. Hoje a gente já tem 15 famílias na Labolo. Até porque o sonho nosso era ter só um negocinho pra gente sobreviver, né? É só ali, só pra gente conseguir pagar as contas e ter o de comer. Sim. Mas ela tomou essa proporção que a gente não esperava, né? Em tão pouco tempo, porque eu acredito que nesse meio, né? Eu vendo, né? Tem, tipo, vários comércios que estagnam, né? Que não saem ali que não sai, né? Gente, que é isso? Desculpa, tá? Mas hoje em dia, tem essa dificuldade, né? Que a gente vê que vários comércios, eles começam e param ali mesmo. Tem outros que já cresce, né? E eu sempre pedi a Deus, né? Para que ele, que em tudo ele, desse uma direção pra gente, né? Que a gente não venha estar fazendo nada sem a permissão dele, né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente consegue, é porque Deus, ele tá na frente de todas as coisas.
Por dia são produzidos cerca de 500 bolos e para dar conta dessa produção, olha só o tamanho das batedeiras. São mais de 1.000 ovos, mais 2 fardos de açúcar, mais de 50 quilos de farinha de trigo para produzir 30 sabores todos os dias, né? Todos os dias. 30 sabores variados, de todos, bolo formigueiro, bolo mesclado, milho, mandioca, milho caipira, que é um especial que a gente tem da casa, laranja, trigo, vários outros sabores, são muitos sabores que até fogem da mente. E essa produção começa às 2 horas da manhã? 2 horas da manhã a gente inicia de 2 às 10 da manhã fazendo a produção. Aí encerra a produção, faz a limpeza na loja, aí a gente tem um tempo de descanso. Se precisar à tarde a gente volta. Por quê? A gente tem um controle de produção. É feito 400 a 500 bolos por dia. Se precisar vender tudo até umas 2, 3 horas da tarde, a gente pega e continua a produção. Faz mais umas fornadas. Final de semana, quando você está em casa descansando, vai tomar um café da tarde, qual o seu lanche preferido? Bolo. E o bolo de formigueiro, inclusive, é o meu melhor. Depois de 15 anos, não enjoou de bolo? 15 anos trabalhando com bolo até hoje, não enjoo de bolo. Final de semana, do lanche da manhã, depois que a gente termina a produção, a gente senta ali na área do pessoal, que se reúne todo mundo ali na hora do lanche. A gente faz aquele lanche e tem que ter o bolo. Se não tiver... E Laís, você disse que no início vocês queriam uma empresa para sobreviver. Hoje são 15 pessoas que dependem da empresa para sobreviver, né? Sim, exatamente. É muita responsabilidade, né? Deus confiou na gente. E eu fico muito feliz, né? Porque eu pensei que a gente iria ficar apenas com uma unidade e queria dar, né? Ia ser só aquilo. Teve que aumentar. E não foi só a produção, né, mas a equipe também que trabalha com a gente é muito grande. E cada um é muito especial aqui com a gente. Do motorista ao boleiro, passador de forma, a gente trata todo mundo com alegria. Falar de bolo é fácil. Melhor do que falar é comer, né? Vamos provar. Vamos provar. Lembrando que a nossa... que a nossa fabricação ela é diária, ela é 100% caseira, é tudo selecionado, do ovo à fruta, né? Então a gente toma muito cuidado para manter essa qualidade, né, que a gente tem. Laís, vocês eram funcionários, hoje são donos da loja, né? Como é empreender? Empreender é desafiador, é ter paciência, é ter calma, é ter muita sabedoria para estar lidando com as pessoas, né? E com a circunstância, né? Não é fácil, né? Você começar do zero e chegar a um patamar que você não esperava, né? Ao ponto de ser reconhecido por pessoas que você nunca viu. Então, esse primeiro momento pra gente, né? Quando a gente começou, foi bem desafiador, porque estávamos totalmente no anonimato, né? Sem ninguém saber quem era a Bolo, como que era, se era do dia, se não era. E hoje em dia, tá mais fácil pra gente? Tá, só que teve a fase, né, que a gente teve que passar para chegar aqui. Então, não é fácil empreender, mas com muita fé, né, com muita força, com muita garra, com muito amor em Deus, né, e coragem, né, com muita coragem, que eu sempre falo isso, com muita coragem, a gente consegue, né, com Deus na frente. E hoje a gente vê que a Labolo foi um sonho que se tornou realidade. Foi um sonho lá atrás, começou pequeno e hoje está Hoje somos a maior loja hoje aqui em Ceilândia, graças a Deus, de bolo caseiros. Obrigado pela oportunidade de conhecer a história de vocês e conhecer um pouquinho da história da Labolo, né?